Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho de ligações químicas agora. A gente vai entender um pouquinho como é que os átomos se ligam, como que são essas organizações e como é que se formam essas estruturas mais complexas aí um pouquinho, tá? Tem átomos que são isolados na natureza, tem átomos que ficam sozinhos na natureza, mas a gente tem a grande maioria dos átomos sempre ligados. Então, por exemplo, o oxigênio que a gente respira é uma molécula de O2, tá? São dois átomos de oxigênio ligados um no outro. A molécula de água, por exemplo, é o H2O, é uma estrutura que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? A gente tem a molécula de sal de cozinha, por exemplo, que é o NaCl, é um átomo de sódio ligado com um átomo de cloro, por isso que o nome mais técnico do sal de cozinha é o cloreto de sódio. Então a gente tem estruturas e organizações das moléculas, a gente vai entender um pouquinho como que acontece isso. Antes de a gente entrar diretamente na ligação, a gente precisa sempre ter uma tabela periódica e, de preferência, uma tabela periódica que forneça para a gente aqui a distribuição eletrônica. Também dá para fazer a distribuição eletrônica por aqueles modelos lá, a distribuição de Linus Pauling, o diagrama de Linus Pauling, né? Ou a distribuição de camadas. Mas é bem interessante, assim como a gente tem um recurso muito legal hoje que é a internet, né? E você tem a possibilidade de pesquisar bastante isso aí. Você pode achar uma tabela periódica que tem essa distribuição eletrônica aqui. Ó. Deixa eu falar um pouquinho dela, eu já amplio ela um pouco e a gente fica mais fácil de entender. Tá? A tabela periódica ela mostra aqui todos os elementos químicos, ok? Os elementos químicos, a tabela periódica é um pouco dividida assim, ó, aqui desse lado esquerdo aqui estão os metais, aqui embaixo também são metais. Esses verdinhos aqui são os não metais, aqui nesse cantinho aqui são os gases nobres. E a gente tem algumas informações dentro de cada um desses quadradinhos aqui que a gente vai vou ampliar um pouquinho aqui para a gente entender um pouco melhor. Ó. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem, vou pegar aqui o oxigênio. Ó. O oxigênio é um elemento bem conhecido, importante para a nossa vida, para a nossa respiração. Né? A gente tem o símbolo dele aqui que é o O nome dele aqui embaixo. Aqui é o número atômico, é como se fosse a identidade do átomo. Tá? E aqui embaixo o número de massa dele. Se a gente comparasse um peso relativo, aí ele teria 15,99 de massa. Ok? E aqui do lado, o que vai ser importante para nós? Ó, aqui está a distribuição eletrônica, a distribuição dos elétrons em camadas. Então, para a gente entender um pouquinho esse início, as ligações químicas, é legal a gente ter uma tabela, ou consultar na internet, ou ter uma tabela física impressa, que tenha esse númerozinho aqui, esses numerozinhos aqui do lado, que é a distribuição eletrônica, justamente a distribuição eletrônica. Então, você pode olhar que para cada átomo a gente tem uma distribuição eletrônica diferente. Ó. Aqui, ó, 2 e 3, ó, 2 e 4, aqui, ó, 2, 8 e 4. Olha aqui desse lado, ó, 2, 8, 18 e 2. Isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho como é que o átomo se comporta, como é que os elétrons estão distribuídos ao redor dele. Tá? Então, uma tabela periódica vai ser sempre importante. Tá? Então, as ligações químicas são essas estruturas aqui. Ó. A gente está falando, ó, aqui está a molécula da água. Tá? Então, a gente tem aqui ó, essa ligação que a gente vai estudar agora. Como é que esses átomos se ligam aqui? Ó. Tá? Aqui tem uma outra estrutura de outros átomos. Aqui está o sal de cozinha que eu falei no começo, aí, ó, o NaCl, ó, forma uma estrutura um pouquinho diferente. E a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos começar falando pela ligação iônica. Tá? A ligação iônica é uma ligação que acontece sempre, para a gente analisar um pouquinho na tabela periódica, ela acontece entre um metal e um não metal sempre. Tá? Se você procurar elementos que fazem ligação iônica, sempre um metal ligado com um não metal. O sódio, por exemplo, é um metal, o cloro é um não metal. Tá? Qual é a característica da ligação iônica? Eles vão procurar uma estabilidade, que essa estabilidade acontece com 8 elétrons na maioria dos átomos, tá? Com exceção dos átomos menores, o hidrogênio, o hélio, o berílio, o lítio e o boro, que são elementos menores, os outros, todos os átomos, eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Tá? Então, o que acontece? Ó? Olha essa distribuição, vamos entender essa distribuição primeiro. Ó. 2, 8 e 1. Olha o sódio aqui. Ó. O que significa isso? Ó? Na camada mais de dentro eu tenho 2 elétrons. Tá? Pode contar, essas bolinhas são os elétrons, as cargas negativas. Tá? Na segunda camada aqui, ó, mais externa um pouquinho, 8. E na última camada de fora, 1. Tá? Olha o cloro aqui, ó. 2, 8 e 7, a distribuição dele. Tá? Ó. Na primeira camada de dentro, 2. Na segunda camada de fora, 8. E na terceira camada de fora, 7. Tá? Como os átomos eles procuram na natureza, a gente vai explicar e entender agora justamente o que a natureza faz quase que automaticamente.
Tá? Então, assim, como os átomos procuram uma estabilidade na natureza, eles vão, um átomo que tem um elétron na última camada aqui, ó, ele vai procurar um átomo que tem 7 elétrons na última camada, porque eles vão fazer como se fosse uma parceria e se ligarem, formando a estrutura. Estou falando de novo aqui do sal de cozinha. Ó. O Na é o sódio, o Cl é o cloreto de sódio. Tá? Uma substância bem importante na natureza. Aqui está desenhadinho só a última camada. Tá? As camadas de dentro nem vão importar muito para a gente, vai importar a última camada. O que acontece? Ó? O sódio ele vai procurar se livrar desse elétron aqui, ó, porque ele quer ficar estável. Se ele se livrar desse último aqui, ó, ele vai ficar com 8 na de dentro, então ele vai ficar estável. Ó. Lembrem desse número aqui, ó, estabilidade ocorre com 8 elétrons na maioria dos átomos. Então lembra desse número 8 aqui, ó. É chamada de regra do octeto. Octeto vem do 8. Tá? Então ele vai mandar embora esse átomo aqui, ó, para cá, vai se ligar com o cloro, mandar embora para cá, porque ele vai ajudar o cloro. O cloro estava com 7. Se ele recebesse aqui, o cloro fica com 8. E lembrando, ó, não é que o sódio vai ficar com 0, ele vai perder essa camada aqui, mas a de dentro dele aqui ó, já tem 8. Tá? Então ambos vão ficar estáveis, então eles vão se unir, fazer uma ligação, o sódio está sobrando elétron, o cloro está faltando elétron, então eles se unem e formam uma substância que é chamada de cloreto de sódio. Tá? O elemento que manda o elétron embora, ele fica positivo, tá? O sódio aqui ele está positivo, porque o elétron é uma partícula negativa, então quando você se livra de partícula negativa, você fica mais positivo. E o cloro, aqui por sua vez, ele ganhou essa partícula negativa, certo? Se ele ganhou uma partícula negativa, ele ficou uma vez mais negativo, então ele aumentou sua negatividade. Então o sódio fica o lado positivo da molécula, tá? O lado positivo é chamado de cátion, tá? E o lado negativo é chamado de ânion nessa molécula, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó, um exemplo um pouquinho mais difícil. Ó. Aqui a gente tem na natureza a substância CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Por que tem esse doisinho aqui? Ó? Automaticamente na natureza, para cada átomo de cálcio, a gente tem 2 átomos de cloro. Por quê? Ó? Vamos entender. Aqui está, se quiser consultar aqui ó, os elétrons nas camadas, está aqui. Ó, tá? O cloro, ó, 2, 8 e 7, está desenhadinho aqui. Ó, 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na de fora. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? E o cálcio, a distribuição dele é assim, ó, 2, 8, 8, 2. Então na última aqui ele tem 2. Ó. Lembra que o cloro tem 7? Ele não está precisando de 1 para ficar estável? Esse outro cloro tem 7, está precisando de 1 para ficar estável? Esse cálcio aqui está sobrando 2. Ó. Então ele manda 1 para cá e o outro que está aqui embaixo ó, manda para lá. Okay? Então o que o cálcio faz aqui? Ó? Ele ajuda a estabilizar os 2 cloros. Então os cloros vão ficar muito contentes com isso, porque eles vão ficar estáveis, né? Eles procuram estabilidade. E ao mesmo tempo o cálcio se livra desses elétrons aqui que estão sobrando, né? E ele vai ficar com 8 na camada de dentro, ó. Aqui, ó, se ele se livrar desses 2, ele vai ter 8, então ele também vai ficar estável. Então, na natureza, um átomo de cálcio se liga muito bem com 2 átomos de cloro. Então, ele vai formar a substância CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Lembrando que o Cl fica negativo, tá? Cada Cl fica negativo, e o cálcio fica 2 vezes positivo, porque ele mandou 2 elétrons embora. Então, ele vai ficar 2 vezes positivo, ok? Vamos falar da ligação covalente agora. A ligação covalente é um pouquinho diferente da ligação iônica. A ligação covalente é uma ligação que acontece quando os átomos compartilham elétrons, tá? Então, olha só, 2 átomos de cloro se ligando aqui, ó. O que vai acontecer? Eles se ligam na natureza? Se ligam. Mas não dá para um doar e outro receber. Se um doar, um fica com 8 e o outro fica com 6, não vai dar estabilidade. Então, o que eles fazem? Eles compartilham elétrons, eles se juntam. Olha aqui, ó. Aqui o cloro, ó, as bolinhas vermelhas que estão indicando os 7 elétrons da última camada dele. Ó. Esse 7 aqui. Ó, tá? Essa aqui as bolinhas azuis, os 7 elétrons da última camada. Quando eles se juntam, eles emprestam elétrons aqui. Ó, compartilhamento. Compartilhar é eu uso e você também usa. Então esse cloro aqui ó, tem 2, 4, 6 e mais 2 aqui, 8. Então eles estão compartilhando. Esse outro cloro aqui é a mesma coisa. 2, 4, 6 e mais 2 aqui, 8. Então eles estão compartilhando um elétron. Quando a gente for representar essa ligação, a gente coloca o Cl, um tracinho com outro Cl. Ok? O nitrogênio aqui, ligando nitrogênio com nitrogênio, é bem comum na ligação covalente átomos iguais se ligarem. Tá? Quando a gente olha na tabela periódica, são átomos que são não metais que fazem ligação covalente, aqueles que estão do lado direito da tabela. Tá? Então o nitrogênio, ó, olha quanto que o nitrogênio tem na última camada, 5, ó. Tá? Então ele tem 5 na última camada, então ele precisa fazer 3 ligações. Tá? Então o nitrogênio aqui, ó, ele vai ter os 5 deles e ele vai pegar mais 3 emprestados. Então ele faz uma ligação de
tripla, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, não, é esse o nome, né? Ligação tripla. Então a gente tem os 5 que já existe desse nitrogênio, mais os 3 que ele pega emprestado. Então eles estão se ligando 3 vezes aqui, ó, ok? Então a gente tem um átomo de nitrogênio, o gás nitrogênio, né, o N2, é formado dessa maneira, por ligação covalente. Tá? Vamos ver outras representações aqui. Ó. A gente tem aqui os tracinhos aqui mostrando como que fica a estrutura. Olha aqui, ó, o carbono, se a gente pegar na tabela lá, o carbono, aqui eu não coloquei o elemento carbono, mas o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, ok? Então ele precisa de 4 ligações para ficar estável. Então ele tem as 4 dele, vamos supor que as ligações dele são as azuisinhas aqui, ou os elétrons dele são os azuisinhos. E o vermelhinho aqui são os dos hidrogênios. Ó. Então o hidrogênio vem e se aproxima para deixar o carbono com uma estabilidade aqui, ó. Então ele vai ficar com os 8 elétrons na última camada. Sempre eles vão ter 8 elétrons na última camada. Lembra que eu falei de algumas exceções? Ó, o hidrogênio é uma exceção. Ó. Os átomos menores eles ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Tá? Por isso que esses 2 elétrons aqui ó, vão deixar esse hidrogênio estável e esse. Ok? Olha como fica a estrutura. Essa estrutura aqui em cima, como fica aqui embaixo. Ó. Fica o carbono ligado com hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio, mais um hidrogênio. Tá? Aí a gente pode representar assim com o tracinho. Tá? Ok? Olha mais uma aqui, ó. Outros exemplos. Aqui a molécula do ácido clorídrico, ó, tá? HCl. O Cl tem 7 na última camada aqui, ó. Então ele vai precisar um compartilhamento aqui, ó, chamado de o tracinho vai indicar ligação covalente, ok? Ele vai pegar esse aqui emprestado e vai ficar com 8. O hidrogênio, lembra que o hidrogênio fica estável com 2? Ele tem o dele aqui, o hidrogênio tem só 1 na última camada. Tá? Aí ele vai pegar esse emprestado aqui e vai ficar estável, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, o carbono que tem 4, ó, ele vai fazendo mais 2 ligações aqui, mais 2 ligações aqui, vai ficando com 8. O oxigênio aqui ó, tem 6, esse oxigênio aqui também tem 6. Então eles pegam essa ligação aqui, 2, fica com 8. Pega essas 2 ligações, ficam com 8, olha a estrutura que fica aqui formada, ok? E vamos falar para finalizar da ligação metálica. A ligação metálica não tem muita regrinha assim não, tá? De emprestar, de doar, de receber, vai 2, vem 2 para cá, vai 1 para lá. Não. A ligação metálica, primeiro que ela acontece somente entre os metais, tá? Como que acontece? Ó? A gente tem partículas positivas, tá? E um monte de partícula negativa em volta aqui, ó, formando o que a gente chama de uma nuvem de elétrons ou um mar de elétrons, tanto faz, tá? Então a gente tem sempre assim, ó, partículas positivas e as negativas em volta, tá? Um núcleo positivo e as negativas em volta. A característica dos metais é que esses elétrons, essas partículas negativas aqui representadas com as bolinhas, elas são livres, elas circulam entre os átomos positivos aqui, ó. Então, ó, esse negativo aqui é atraído aqui, ó, e também é atraído aqui, ó, pelo positivo. E aí, ó, esse negativo aqui, ó, é atraído para cá pelo positivo, atraído para cá, e forma como se fosse um grude, como se fosse um monte de ímã junto, vamos dizer assim, tá? Grosseiramente falando, né? Então, olha a ligação metálica aqui, ó, ocorre quando átomos de metais se combinam, tem que ser sempre metais, tá? É conhecido como mar de elétrons ou nuvem de elétrons, tá? Todos esses elétrons que ficam em volta aqui, ó, então um aglomerado de elétrons, tá? Origina as ligas metálicas, então algumas substâncias, por exemplo, que não são puras, então se a gente pegar assim, o ferro é puro, mas se a gente pegar o aço, por exemplo, é uma mistura de ferro com outro metal, né? Se a gente pegar, por exemplo, o bronze não é uma substância pura, é uma mistura de metais, ok? E uma característica bem importante dos metais é que eles são bons condutores térmicos e de eletricidade, tá? Eles conduzem calor e eletricidade e apresentam alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, eles não derretem com facilidade e eles não evaporam com facilidade. Então, para resumir a ligação metálica, sempre tem os átomos, as regiões positivas dos átomos e um monte de elétron livre circulando em torno deles, que faz dessa liga metálica, essa estrutura mais rígida que forma os metais, ok? Até mais!